Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes, venho trazer física para você. O tema de agora é: qual a física das marchas da bicicleta? Se você se interessa pelo assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo que tem mais uma para a gente aprender. Aqui você encontra alguns elementos que constituem a nossa bicicleta. Primeiro aqui é o pedal, bem aqui é onde você vai colocar o seu pé. Este elemento aqui de vermelho é a chamada coroa. O pedal está ligado ao mesmo eixo que a coroa. Esta coroa possui uma correia dentada, uma corrente, né? Muitos chamam de corrente, que vai conectar a coroa às catracas, também chamadas de pinhões. Essas catracas, por sua vez, têm o mesmo centro, o mesmo eixo da roda, que vai fazer o movimento de rotação em conjunto com ela. Agora, a gente precisa entender algumas das relações matemáticas que vão acontecer quando nós transmitimos movimento circular. Vem comigo para a gente entender essa. Agora nós vamos tratar da cinemática do movimento circular uniforme. A gente tem, primeiramente, a definição de deslocamento. É a distância que percorrida ao longo da nossa circunferência, neste caso. Cuidado, nem sempre deslocamento é distância percorrida, mas nesse caso vai coincidir. O nosso ΔΦ é o deslocamento angular, o ângulo medido aqui entre essas duas posições, pegando o centro da circunferência para fazer essa medida. Nós dizemos que existe uma velocidade que é medida em metros por segundo. Definição de velocidade é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Mas existe também a velocidade angular, que é a rapidez com que você vai deslocar-se angularmente. Se velocidade é a rapidez com que você se desloca em metros, a velocidade angular é a rapidez com que o nosso objeto vai se deslocar em radianos por segundo, aqui no caso. Então, nossa velocidade angular, isso aqui não é um W, é uma letra grega chamada ômega, certo? O valor de ômega é ΔΦ, este símbolo aqui também é uma letra grega, φ, que vai corresponder esse ΔΦ ao ângulo, ao deslocamento angular, isso aqui dividido por ΔT. Então a gente vai ter a nossa velocidade angular em radianos por segundo. Da geometria, a gente sabe que o comprimento do arco é igual ao ângulo multiplicado pelo raio. Então essas grandezas aqui estão muito mais relacionadas à geometria do que à física. Vem que tem mais. Fazendo a substituição aqui de 1 e 2, das equações 1 e 2 na equação 3, nós vamos encontrar uma relação matemática bem útil para o nosso estudo agora. A gente vai dizer que ΔS é igual a V vezes ΔT. Ó. ΔS é V vezes ΔT. E eu coloquei aqui. ΔΦ é igual a ômega vezes ΔT. Eu coloquei aqui também no lugar do ΔΦ. Cancelamos os ΔTs que apareciam em ambos os lados e encontramos que V é igual a ômega vezes o raio. Então, há uma relação entre a velocidade angular e a velocidade comum, a velocidade chamada linear ou escalar. O valor da velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Da mesma forma que o deslocamento é o deslocamento angular vezes o raio. Você pode usar isso no seu estudo da matemática. Agora, qual a relação entre ômega e frequência? Pois bem, o ômega não é o ângulo sobre o tempo. A gente diz que para percorrer 2π radianos é uma volta na circunferência. O intervalo de tempo é chamado período. Mas uma vez pelo período, o inverso do período é o mesmo que a frequência. Então, a velocidade angular pode ser expressa como 2π vezes a frequência, onde 2π radianos
correspondem a uma repetição, que por sua vez quer dizer 360 graus na circunferência. Quando as duas polias ou os dois elementos que rotacionam têm o mesmo eixo, eles vão ter a mesma velocidade angular, ou seja, se um percorrer 20 graus, o outro vai também se deslocar 20 graus. Então, ômega A igual a ômega B. Mas ômega é 2πf, então 2πfA é igual a 2πfB. Como 2π se repete em ambos os termos, os dois vão rotacionar com a mesma frequência. E se tem a mesma frequência, vão ter o mesmo período de rotação, o mesmo tempo para dar uma volta, TA igual a TB. Mas lembra que V igual a ômega R? Isolando o ômega, ômega é igual a V sobre R, VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Nós dizemos que quando duas grandezas têm razão constante, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Logo, quem tiver o maior raio vai se deslocar com a maior velocidade periférica. Agora, quem tem maior raio também vai ter maior número de dentes, caso seja uma polia dentada, que é o caso da bicicleta. Então, VA sobre o número de dentes de A é igual a VB sobre o número de dentes de B. A transmissão do movimento circular pode acontecer também por contato periférico. O que isso quer dizer? Se antes as duas tinham o mesmo eixo, a transmissão era coaxial, esse termo axis significa eixo, no sistema de transmissão por contato periférico, ou dois pontos da periferia, da borda das polias vão estar em contato direto ou em contato com uma mesma correia. Quando isso acontece, os dois pontos vão ter a mesma velocidade, ou seja, VA igual a VB. Se VA igual a VB, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Lembre-se de que V é igual a ômega R. Mas os ômegas são proporcionais às frequências, então FA, RA é igual a FB, RB. Não se esqueça de que quando duas grandezas têm o produto constante, elas são inversamente proporcionais. Logo, aquela que tiver o maior raio vai girar com a menor frequência, inversamente proporcionais. Então, esse estudo exige uma maturidade matemática para se chegar aqui. Você precisa treinar os problemas mais simples para que você adquira a habilidade de relacionar esse tipo de informação. Da mesma forma, aqui terminando, a frequência não é o inverso do período, então RA sobre TA é igual a RB sobre TB, onde havia frequência, eu coloquei o inverso do período. Vamos agora às relações na bicicleta. Observe que a coroa e o pedal têm o mesmo eixo, transmissão coaxial, o ômega do pedal é o mesmo ômega da coroa, tudo bem? Então, isso daqui é a nossa primeira relação matemática. Por outro lado, a coroa tem transmissão periférica em relação à catraca, acontecendo por correia dentada. Então, o que a gente vai colocar? Velocidade da periferia da coroa é igual à velocidade da periferia da catraca. Ômega R da coroa é igual a ômega R da catraca. Por fim, a catraca tem o mesmo eixo que o pneu. Logo, o ômega da catraca é o mesmo ômega do pneu. A quantidade de voltas que a catraca der é a mesma quantidade de voltas que o pneu vai dar. Agora, eu dei nomes ao ômega do pedal e ao ômega da coroa, eu vou chamar de ômega zero. Então, isso daqui está relacionado ao giro, à frequência de giro do pedal e da coroa, que são iguais. Nós vamos chamar de ômega 1 o ômega do pneu e da catraca, que também são iguais aqui entre eles. Mas nós sabemos desta relação aqui. O ômega da coroa vezes o raio da coroa é igual ao ômega da catraca vezes o raio da catraca. Mas nós vamos chamar o ômega da coroa de ômega zero e o ômega da catraca de ômega 1. Agora nós vamos isolar o ômega 1, que está relacionado à rotação do pneu. Ômega 1 é igual ao raio da coroa dividido pelo raio da catraca vezes ômega zero, que é a frequência com que vai girar o nosso pedal. De tal maneira que agora nós temos uma relação entre a frequência com que gira o pedal e a frequência com que gira o pneu.
E olha que legal, suponha que você queira manter sempre uma mesma frequência, a velocidade angular é proporcional à frequência. Então você quer manter sempre uma mesma frequência de pedalada. À medida que o pneu vai ganhando velocidade, a gente vai precisar alterar o raio da coroa e o raio da catraca. Vem comigo para a gente analisar isso. Se você quer manter constante a velocidade de giro do seu pedal, mas você quer aumentar a velocidade com que vai girar o pneu e, portanto, com que você vai se deslocar na bicicleta, você vai precisar aumentar essa razão, o raio da coroa dividido pelo raio da catraca. Para aumentar esta razão, você pode fazer duas coisas. Uma delas é aumentar o raio da coroa. Outra delas é diminuir o raio da catraca. Se você aumentar o raio da coroa, você consegue aumentar a velocidade do pneu. Se você diminuir o raio da catraca, também. Isso mantendo constante o valor de ômega. Mas tudo tem seu preço, e o preço vem na força que você vai precisar fazer. Para a gente conseguir subir uma ladeira, é preciso mais potência. Você, para aumentar a potência, tem duas opções. Ou você vai fazer mais força no pedal, ou você vai aumentar a velocidade com que o pedal vai girar. Vamos optar pela segunda opção, porque é mais fácil você girar com uma maior frequência do que fazer mais força, não é verdade? Então, para a gente não sofrer fazendo tanta força, vamos fazer o seguinte: vamos manter constante a velocidade do nosso pneu, não vamos mexer na velocidade do pneu, mas a gente vai aumentar a velocidade do pedal, a frequência de giro do pedal. Para que a gente consiga manter esta equação funcionando, se este termo é constante, o produto desses dois deve ser constante. Se deste lado aqui aumentou, este termo aqui, ele deve diminuir. Diminuímos esta razão para que aquele ali possa aumentar. Então, para que você consiga girar com uma maior frequência o pedal, em comparação com o seu pneu, você vai precisar diminuir essa razão. Para diminuir essa razão, você diminui o numerador ou aumenta o denominador. Por isso, é necessário um pouco de maturidade matemática para enxergar a necessidade de, para diminuir uma razão, ou você diminui o numerador ou você aumenta o denominador. Então eu vou representar aqui para a gente como é que ficariam essas duas situações em um caso prático. Assim, quando você quiser ganhar velocidade mantendo constante o seu ritmo de pedalada, você vai aumentando o raio da coroa e diminuindo o raio da catraca à medida que vai pedalando. Em geral, na prática, a gente praticamente não mexe na coroa, a gente fica trocando aqui as catracas. Por outro lado, quando você precisar de mais potência para subir, por exemplo, uma ladeira e você não consegue aumentar a força da pedalada, você pode suprir essa necessidade aumentando a frequência com que você vai girar o pedal. Mas na hora que você faz isso, você vai precisar reduzir a coroa e aumentar a catraca, ou simplesmente aumentar o raio da catraca, que vai funcionar muito bem. Então isso aqui foi o que a gente aprendeu a respeito da física da bicicleta. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ative o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.